Estamos aqui no Fórum da Comarca de Colniza, lá do Dr. Renato José de Almeida, responsável pelo Fórum aqui no nosso município de Colniza, hoje para falar sobre a construção do aterro sanitário aqui para o nosso município de Colniza. Doutor Renato, como que vai funcionar essa questão do aterro sanitário aqui na cidade? Só fazendo um panorama da sequência, no ano de 2008 foi feita uma vistoria onde o município depositava o lixo da cidade e foi constatado, na época, por técnicos de Juína, diversas irregularidades. Com base nisso, a promotora de justiça da época entrou com uma ação civil pública de obrigação de fazer contra o município e o juiz da época que respondia deferiu a tutela antecipada para que o município tomasse as providências no sentido de desativar o local, construir um aterro de forma adequada e diversas outras determinações. Houve a citação do prefeito da época, a ação não foi contestada e agora eu julguei a ação. Com base na documentação e do que constava no processo, a ação foi julgada procedente e, além de confirmar as determinações do juiz da época que havia dado a tutela antecipada, que seria antecipar em razão da urgência e da verossimilhança do direito um provimento final. Então, confirmei e determinei outras providências, até porque nós tivemos, após o ajuizamento da ação, uma lei nacional que trata dos resíduos sólidos. E essa lei criava uma obrigação dos municípios darem a destinação correta até 2014, agosto de 2014. E o caso de Colniza não houve esse atendimento da legislação e não foi dada a destinação correta. Então, por determinação judicial, eu mantive a multa anterior de R$10.000 por dia até o prazo de 90 dias da intimação do município e a partir de 90 dias eu majorei essa multa para R$20.000. Lembrando que essa multa, se a decisão foi julgada o mérito, mas é passível de recurso. Então ela não é definitiva. Mas pensando, inclusive, no município, eu determinei que essa multa fosse revertida para um fundo municipal do meio ambiente, porque o dinheiro não sairia da cidade, permaneceria na cidade os milhões da multa, e caso o município não tenha esse fundo municipal do meio ambiente, aí vai para um fundo estadual, para poder ser utilizado nas questões ambientais. Doutor Renato, como deverá ser esse aterro aí? No caso, esse aterro sanitário ele tem que seguir normas técnicas, profissionais, técnicos e de fiscalização dos órgãos ambientais competentes que determinarão de que forma esse aterro sanitário deverá ser realizado. Lembrando que alguns locais há proibição de que nós tenhamos aterro próximo de água, de rios, de riachos, para evitar a contaminação daquele lençol freático, daquela córrego, daquela linha d'água e em malefício da população. Então, os técnicos provavelmente, quando do cumprimento da decisão, que determinarão qual local será realizado o aterro sanitário e se aquele local que se encontra é possível de que faça uma readequação e continue. Pelo que consta nos autos, há córrego próximo, então o que já impediria. E aí a decisão determinou que aquele local seja recuperado. Então, se aquele local em que hoje é depositado o lixo seja inadequado, pelos técnicos confirmem que não é possível manter, o local deverá ser recuperado. Quanto à questão do lixo hospitalar, doutor Renato? O lixo hospitalar ele tem uma normatização específica. Então, ele não pode ser descartado da mesma forma do lixo comum. Então, tem toda uma normatização específica com relação ao lixo hospitalar e o município também deverá seguir essa legislação específica para descarte e recolhimento do lixo hospitalar. Também há essa determinação. Então, quanto tempo aí o município tem para poder recorrer, regularizar e atender essa determinação do juiz? No caso, já há essa decisão desde 2009 do juiz anterior, que não foi cumprida, e agora tem 90 dias sob pena de majoração da multa.
o magistrado, em caso de descumprimento, pode tomar medidas outras, inclusive de responsabilização ou de aumento dessa multa para obrigar que o município cumpra a legislação ambiental. Lembrando, inclusive, que poluição é um crime previsto na Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, então é passível de criminalização, e lembrando que dependendo dos fatos apurados, é cabível também uma ação de improbidade contra o gestor público pelo descaso com relação à questão do lixo. Doutor Renato, como poderia também amenizar esse problema de lixo também no nosso município de Colniza, talvez um projeto de reciclagem, né? A Lei de Resíduos Sólidos lá prevê várias formas de minimização do lixo e de ampliação dos aterros. Eu não preciso mandar para o aterro, porque todos tratam tudo como lixo e jogam um monte de coisa que não seria lixo. Então eu trato lixo aquilo que não poderia ser reaproveitado e reciclável o restante. Então, por exemplo, papel, plástico, metais, inclusive os alimentos orgânicos, então, muita coisa pode ser reaproveitada. Os restos de alimento, de verduras, de legumes, eles podem ser feita uma compostagem e aproveitar em hortas, em plantações. A questão dos plásticos, dos metais, poderia ter um centro de reciclagem com talvez uma cooperativa, uma associação em que pessoas de baixa renda transformassem isso em dinheiro, trabalhassem com isso e ao invés de ir para o aterro sanitário, isso aí viraria fonte de renda e viraria lucro. Então a população poderia fazer a separação e exigir do poder público que dê destino correto para isso, talvez com uma coleta seletiva nesse aspecto. Só a questão que o exemplo vem de casa, em casa eu e a minha esposa, nós já separamos o que é reciclável e como aqui não há ponto de coleta, quando nós viajamos, há mercados em Cuiabá que recebem esses vários tipos e a gente leva os materiais e faz a destinação nesses locais. Então já é um exemplo disso, que poderia ser feito em Colniza e ser destinado o dinheiro para os próprios moradores de Colniza. Isso poderia trazer mais empregos também. Sim, nós teríamos a possibilidade de geração de empregos com essas associações, com essas cooperativas e ampliando, inclusive, a vida útil dos aterros, porque se o aterro vai receber menos quantidade de produtos, ele vai ter uma durabilidade maior de mais anos.